Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu estou gravando esse vídeo, primeiro porque faz muito tempo que eu não gravo, e a Estela Maciel, uma das mais brilhantes jovens do meio liberal libertário, me deu a ideia de voltar a gravar, e eu achei uma excelente ideia. Obrigado, Estela. Um beijo. Segundo, porque eu recebi essa revista aqui, Exame. Eu recebi de presente, não sei se é um presente de grego, mas eu acho que não, porque é importante saber o que o inimigo, o que o mainstream está dizendo. E é isso que eles estão dizendo. A pergunta aqui, por que o capitalismo é tão injusto, né? É um título desonesto, já que ela se encaixa naquela falácia da pergunta armadilha. É como se eu perguntasse para você, e aí, você já parou de assaltar? Se você responder sim, se você responder não, qualquer resposta que você der, você está partindo da premissa de que você assaltava antes. Qualquer resposta que você dê a isso, você está assumindo a premissa de que o capitalismo é injusto e não é. Então a revista já começa de má fé no próprio título. O objetivo desse vídeo é refutar essa reportagem, para que vocês nem precisem comprar essa revista e dar dinheiro para essas pessoas inescrupulosas. Vocês verão que o capitalismo é uma grande bênção para a humanidade. A revista Exame começa dizendo o seguinte, abre aspas, a busca pela igualdade total de renda é completamente insana. Os países da esfera comunista tiveram 7 décadas para provar que seu modelo poderia funcionar. Blá, 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 blá. Nem por isso o polo oposto, uma sociedade marcada pela disparidade extrema, não merece repulsa semelhante. Se no século XX cabia ao comunismo comprovar sua viabilidade, no século XXI é o capitalismo que está sob escrutínio. Nós não vivemos no capitalismo, que é caracterizado por um arcabouço ético, legal, cultural, econômico, de total respeito à propriedade privada, onde o livre mercado impera livre. Nós vivemos sim sob a égide do socialismo, que é definido como agressão sistemática e institucionalizada contra inocentes. O controle dos meios de produção pelo Estado nada mais é do que uma agressão sistemática e institucionalizada contra os seus proprietários legítimos. Qualquer intervenção do Estado, inclusive na vida social privada do cidadão, não passa disso. Então quem está no banco dos réus, ao contrário do que a revista Exame diz, não é o capitalismo, é o socialismo. Mas eles dizem o contrário por quê? Porque o sistema composto pelos controladores monopolistas do grande capital, pelos governos, pela imprensa, esse sistema todo quer usar as falhas do próprio sistema para gerar um círculo vicioso baseado na mentira, legitimação e expansão. Ou seja, o socialismo obviamente vai levar a erros, a falhas. Eles colocam a culpa no capitalismo. Então, ideologicamente, eles legitimam uma maior expansão do Estado e nós teremos mais socialismo, até chegarmos no objetivo que é o Estado totalitário. Eles criam esse espantalho a respeito do socialismo soviético, dizendo que lá existia igualdade absoluta, quando não existe igualdade absoluta, simplesmente porque ela é impossível fisicamente e metafisicamente. Então, o que existia na União Soviética, por exemplo, era um enorme controle de preços, intervenções do Estado de todos os tipos, mas nunca uma igualdade absoluta, mesmo porque o Politburo soviético vivia no luxo, diferente do povo soviético que vivia na miséria, e esse é o objetivo de toda a política. Dividir a humanidade em uma classe de opressores parasitas e uma classe de escravos que servem esses opressores parasitas. Esse é o socialismo. A desigualdade, por outro lado, ela sempre vai existir. No capitalismo, ela é uma desigualdade natural, catalática, fruto do sistema de preço, das diferentes valorações subjetivas das pessoas, mas no socialismo ela é uma igualdade imposta pela força, pela coerção. Ela vai levar a uma imposição de classes tecnocrática e não catalática, artificial e não natural. Ela é injusta, per se. A injustiça é a agressão contra inocentes. O capitalismo não. O capitalismo repudia a agressão contra inocentes, uma vez que ele preza pela propriedade privada, pelos direitos naturais de vida, liberdade e propriedade. A reportagem distorce o conceito de comunismo soviético dessa forma, justamente para tentar passar para as pessoas a falsa ideia de que nós não estamos no comunismo ou que nós não estamos indo em direção a ele. Nós estamos sim. O comunismo é uma espécie de socialismo on steroids. É até uma forma mais transparente de socialismo, já que assume-se de uma vez aquilo que o Estado sempre foi, uma forma de transformar as pessoas em simples ferramentas, em simples propriedade da oligarquia que controla o Estado. Mas no socialismo convencional, isso é escondido. Conta-se para as pessoas a mentira de que elas são livres e de que elas trabalham para si próprias e que o Estado rouba apenas uma parte, eles nem chamam isso de roubo. No comunismo, assume-se, escancara-se de uma vez que as pessoas são públicas, de que a vida delas é coletiva. Assume-se o coletivismo como um objetivo sublime a ser alcançado.
Nós estamos indo para isso. Essa reportagem é uma forma de tentar fazer as pessoas aceitarem isso e chegar ao mesmo ponto de destino. O Estado totalitário, não pela antiga via marxista revolucionária, mas dessa vez por uma via ainda mais perniciosa, ainda mais perigosa e subrepetícia, que é a via democrática, o socialismo fabiano e a sua gradual transformação das mentes das pessoas. O ferramental econômico dessa vez não é Marx, mas Keynes e os seus filhotes. O socialismo, portanto, se apresenta de várias formas para poder vender a tirania sob várias marcas. A prova de que o ideal da revista Exame é o coletivismo comunista está aqui, abre aspas. Por que perseguimos há mais de 200 anos o ideal de uma sociedade menos desigual e continuamos falhando miseravelmente? A não ser os invejosos, ninguém aqui está perseguindo sociedade menos desigual coisa nenhuma. O que nós queremos é melhorar de vida, fazer caridade para o próximo também. Mas quem persegue uma sociedade menos desigual é o invejoso. Como dizia Henry Hazlitt, o comunismo, o marxismo, o socialismo, qualquer lixo desses é o evangelho da inveja. E o comunismo nada mais é do que a legitimação ideológica do coletivismo, já que o socialismo todos nós estamos vivendo. A revista Exame mostra aqui os 1% mais ricos nos Estados Unidos. Aqui tem a foto de um banquete, um jantar chique. Acontece que esses 1%, que são oriundos principalmente do setor financeiro, banqueiro e das grandes corporações, estão na posição em que estão por causa dos monopólios do governo, as regulações, os impostos ou o privilégio que os bancos têm de trabalhar com reservas fracionárias e não por causa do livre mercado. Vejamos o caso, por exemplo, da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. Uma prostituta que veio de família pobre nesse país subiu na carreira e chegou a ser prostituta dos homens do governo. E lá ela relatou que ela nunca viu tanta riqueza e tanto luxo. A revista Exame, então, se derrete de elogios sobre o pseudo-economista francês François Piketty. Ela fala no fenômeno Piketty. Ela fala o francês que virou o economista mais pop do momento. Justamente um pseudo-economista que deu apoio a François Hollande, o atual presidente da França, que está destruindo a economia francesa com seus impostos escorchantes contra as grandes fortunas, fazendo com que ricos como Gerard Depardieu deixassem o país. Isso está destruindo o sistema econômico. A tese central do Piketty é de que no livre mercado as desigualdades tendem a aumentar, os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres, porque o retorno do capital, propriedades, maquinários, terra, seria maior do que o retorno da economia como um todo. Primeiramente, os números que o Piketty usou para isso são números maquiados, sem nenhuma base de sustentação teórica, e isso já foi demonstrado em excelentes artigos do Instituto Mises Brasil. Mas vejamos conceitualmente por que essa tese é falaciosa. O lucro é uma anomalia. O mercado é inconstante, é imprevisível, é tempestuoso, e o empreendedor só consegue lucrar se ele tiver uma anormal capacidade de prever as demandas dos consumidores e em realocar recursos de maneira mais produtiva do que aquelas em que eles estavam alocados antes disso. O mercado livre é caracterizado pela intensa concorrência, por nenhuma barreira institucional à entrada ou à saída, e a demanda dos consumidores é completamente incerta e volúvel. Então, há um constante reajuste nos preços dos ativos e dos meios de produção aos quais o empreendedor tem que se adaptar constantemente. O lucro é, portanto, um estado efêmero de desequilíbrio que acontece como uma recompensa ao empreendedor por ele ter realocado recursos escassos de forma mais produtiva, de forma a melhor atender às demandas das pessoas. Um outro fator é a lei de Sé, que diz que você só pode ter a capacidade de demandar, de consumir, se você produzir algo antes, algo que as pessoas demandem e que você possa oferecer em troca. Portanto, um rico só ficou rico no livre mercado, respeitando a propriedade privada e sem intervenções do Estado, se ele ofereceu às pessoas algo que elas valorizam mais do que aquilo que elas deram ao rico. O rico, portanto, está contribuindo para um aumento do retorno econômico, para o bem-estar das pessoas que compõem a sociedade, muito maior do que aquilo que ele mesmo recebeu. E tudo isso sem contar os efeitos de externalidade positiva, ou seja, o espalhamento de efeitos benéficos da própria produção econômica. Vamos dar alguns exemplos para entender. Vamos supor que o rico ficou rico porque ele é dono de um hospital, presta serviços médicos. Ele recebeu em troca desses serviços prestados várias barras de ouro. Mas as pessoas que deram as barras de ouro para ele valorizam mais os serviços médicos que elas receberam do que a própria barra de ouro. Para elas já houve um retorno maior. E para elas poderem ter essas barras de ouro, que serviram de meio de troca, elas também produziram algo antes pela lei de Sé. Portanto, o aumento da produção econômica foi na sociedade inteira. E vamos supor que a pessoa que recebeu esse tratamento médico foi um agricultor. Agora, mais saudável e mais vigoroso, ele vai poder produzir mais alimentos, mais
produção econômica para toda a sociedade. E isso é externalidade positiva. Um outro fator é aquilo que Juan Ramón Halo, presidente do Instituto Juan de Mariana, nos explica. Quanto maior é o capital de um indivíduo, menores são as oportunidades que ele tem de investir esse capital em algo que dê alto retorno, já que muitas oportunidades dele já estão exploradas. Além disso, se ele for se aventurar em outros mercados que não o dele, ele vai perder a vantagem comparativa, ele vai perder a especialização, a vantagem informacional que ele detém naquele mercado onde ele cresceu. Então, administrar um capital muito grande fica cada vez mais difícil. Na física, na engenharia, nós vemos aquilo que Galileu chama de scaling, o problema da escala. Quanto maior é a escala, mais trabalho dá para manter essa estrutura de forma estável e sustentável. O mesmo se dá com o grande capital. No livre mercado chega um ponto em que grandes empresas, em que grandes capitais se tornam quase impossíveis de serem mantidos, dado que o detentor desse grande capital fica com um problema de cálculo econômico muito parecido com os governos dos países socialistas, já que ele perde aquela comparação do sistema de preços, dos preços dos fatores de produção. Então, o grande capital se torna instável. Não que ele vai ficar pobre, mas ele não vai se manter na posição por muito tempo, e nós podemos verificar isso empiricamente, já que a lista dos mais ricos da revista Forbes muda o tempo inteiro. Quem está lá hoje não vai estar lá amanhã, quem estava lá ontem não está hoje. Agora vamos supor que esse ricaço pegue o capital dele, enorme, e aplique em poupança, num banco. Esse capital se torna disponível a todos os indivíduos que querem tomar um empréstimo e começar um negócio, por exemplo, entrando no mercado e virando concorrentes daqueles que já estão estabelecidos. Esses tomadores de empréstimo só o farão porque eles planejam obter um retorno positivo, um valor presente líquido, um VPL positivo nos seus projetos. Dessa forma, o grande capitalista que poupa o grande capital só obterá retorno porque esses tomadores de empréstimo, pulverizados, pequenos, obterão retorno, pelo menos a maioria, a grande maioria deles. Fora que o banco ficará com uma parte disso, chamado spread bancário, como um justo lucro por ele ter sido um intermediador entre o poupador e o tomador de empréstimo. Este capital poupado só vai dar retorno se a economia tiver um retorno ainda maior. Eu tive que interromper a gravação, acabei até trocando a camiseta e fazendo a barba, mas vamos lá. O Piketty baseia suas hipóteses nonsense em números maquiados, infundados, sem nenhuma base científica. Discutir economia com argumentos matemáticos é a mesma coisa que discutir a vida das pessoas com argumentos de astrologia. Não faz o menor sentido. Mas o fato é que tanto o Piketty quanto um outro pseudo-economista chamado Kuznets fizeram essas curvas. Em ambas, no eixo X, nós temos o tempo decorrido, e no eixo Y, o grau de concentração de renda. Para o Kuznets, nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma civilização, a desigualdade de renda tendia a subir, depois ela caía. Para o Piketty, ela sobe e desce, depois ela sobe de novo indefinidamente. Em ambos os casos, nós temos um enorme grau de arrogância, porque uma sociedade está num determinado grau de avanço tecnológico baseado em quê? Como é que eles medem isso? E por que eles acham que as leis da economia vão mudar de acordo com o grau de desenvolvimento tecnológico? Isso é tão absurdo quanto achar que as leis da física vão mudar por causa disso. E por que eles têm essa arrogância de achar que nós estamos nos estágios finais de desenvolvimento tecnológico da sociedade? Isso é tão absurdo quanto aquele fulano no começo do século XX que achou que tudo já tinha sido inventado. Eu não me lembro o nome dele agora. Mas o fato é que se você pegar, por exemplo, a escala de desenvolvimento de civilizações de Kardashev, nós estamos muito no começo, nós somos primitivos. Nós somos a civilização do tipo 1 que não consegue sequer aproveitar toda a energia disponível no planeta. O tipo 2 consegue aproveitar tudo que vem de uma estrela, e o tipo 3 da galáxia. Então essas duas teorias, do Kuznets e do Piketty, não passam de uma conversa de loucos. Enquanto isso, um homem como Ludwig Lachmann, que era sério, é esquecido por uma reportagem dessas. Para ele, a ação humana se dava em um ambiente de incerteza e subjetividade. O quanto as pessoas valorizam cada bem e cada serviço é totalmente subjetivo. Com isso, quando um empreendedor fornece às pessoas aquilo que elas desejam, ou seja, atendem suas demandas, aquilo atrai pessoas para esse mesmo setor, caso ele esteja tendo lucro. Os recursos dentro da economia são realocados. Então acontece um desequilíbrio. Se nada for feito, se não houver nenhuma inovação, a tendência é que o mercado volte para os lucros iguais a zero e volte para um equilíbrio. Então essa teoria condiz com a visão rothbardiana de empreendedor como um causador de desequilíbrios,
onde ele consegue alocar recursos de uma forma anomalamente boa. E se ele não inovar, se ele não fizer nada, ela tende novamente para o equilíbrio. Mas assim a sociedade inteira sai ganhando com esse processo de mercado. A sociedade não vai ser igual, porque uma anomalia dessas tem que ser recompensada. Essa pessoa vai obter uma grande fatia de uma produção econômica maior do que antes. O importante é que o nível de vida daqueles que estão na base sobem em termos absolutos. Eles falam em desigualdade. Bom, numa ilha primitiva, onde todas as pessoas se matam para pegar cocos e peixes, eles têm um excelente, entre aspas, grau de igualdade. À medida que a sociedade avança e à medida que o sistema de preços vai funcionando, as pessoas têm mais oportunidades de usar suas diferentes habilidades, de aproveitar melhor as informações que só elas detêm. E, obviamente, vão surgir todos os tipos de desigualdades em determinado espaço, em determinado tempo. Mas, numa economia de mercado, à medida que a sociedade avança, o capital vai se acumulando. E as pessoas mais pobres dessa sociedade ganham acesso aos bens mais básicos, enquanto que os ricos se tornam apenas os adotantes primários daqueles bens e serviços mais luxuosos, por merecimento, por contribuírem mais para o resto da sociedade. Dessa forma, todas as pessoas acabam tendo um acesso muito semelhante àquilo que é mais básico. E à medida que a tecnologia avança, aquilo que era outrora um bem de luxo, do qual os ricos eram adotantes primários, passa a ser um bem básico disponível para o resto da sociedade. Esta é a beleza do capitalismo. Para quem acha que eu estou falando alguma bobagem, basta verificar empiricamente o que aconteceu graças ao capitalismo, ao livre mercado, onde quer que ele pôde atuar. Os imperadores e sultões de outrora possuíam exércitos, palácios, mas a qualidade de vida deles era muito mais baixa do que um cidadão de classe baixa de um país subdesenvolvido hoje. O que nós temos hoje em termos de tecnologia médica, transporte, entretenimento, conforto, frutas e verduras disponíveis o ano inteiro, são luxos que os soberanos do passado não tinham. Ao passo que num país comunista como a Venezuela, sob o Maduro, o papel higiênico virou um luxo para os ricos. Não tenha dúvida de que o Maduro tem papel higiênico. Quem não tem é o povo. Então, esses teóricos do socialismo, esses teóricos da agressão, esses inimigos da liberdade, sempre fizeram as suas teorias que pareceram muito bonitinhas e resultaram nas piores tragédias humanas. Marx e Engels resultaram no leninismo, no stalinismo. Bukharin resultou no Mao Tse-tung. Keynes deu todo o apoio intelectual ao Hitler. Samuelson e seus crápulas do FMI resultaram no globalismo. E no que vai resultar o Piketty? Tendo em vista que o Piketty defende um imposto mundial, eu digo no que vai resultar. No nosso pior pesadelo, um governo mundial. A nova ordem mundial, que eu tanto falo e o pessoal acha que eu sou louco. Agora vamos continuar com o que diz a revista Exame, abre aspas, o status social dos pais é determinante sobre o futuro dos filhos. Por ter uma educação melhor, os filhos dos mais ricos ficam com os melhores empregos como se fossem lugares cativos. Os filhos dos pobres acabam, na melhor das hipóteses, brigando pelos empregos que sobram. Nos Estados Unidos, quem nasce na base da pirâmide social tem cerca de 40% de chance de permanecer por lá. A desigualdade de oportunidades é não apenas injusta, como ela gera ineficiências do ponto de vista econômico. Os países mais desiguais tendem no longo prazo a ter taxas de crescimento mais baixas. Tudo isso é um absurdo. Em primeiro lugar, a renda dos pais influencia sim a renda dos filhos e isso é bom. Essa é a essência da paternidade. Os pais sempre têm o sonho de dar aos filhos condições melhores do que aquelas que eles tiveram. Então, o fruto do trabalho do pai, ou seja, aquela renda que ele teve, tem como objetivo, sim, influenciar a renda do filho. É para isso que um pai trabalha. Inclusive, isso é a fonte do capital acumulado pela humanidade. Se uma pessoa consumisse tudo aquilo que ela produziu na vida, nós não teríamos nenhum capital acumulado, estaríamos numa condição primitiva. É o fato de os pais passarem aquilo para os filhos, na forma de herança, na forma de melhores condições, que origina as nossas máquinas, as nossas poupanças, a nossa tecnologia. É daí que vem o capital. Fora que quando um pai pode aumentar as condições de vida de um filho, aquilo é um incentivo para ele trabalhar ainda mais em vida. Agora, como eu já expliquei, manter esse capital é outro problema. E aí esse filho vai ou consumir e queimar esse capital como um herdeiro perdulário, ou ele vai aumentar esse capital, ou pelo menos manter, mas isso para manter precisa trabalhar. Qual o problema de alguém ter uma vida fácil, desde que ele não roube os outros? Seja lá o que for que o herdeiro faça com esse dinheiro, gaste, poupe,
tudo isso vai ter um efeito benéfico para os membros da sociedade. Quanto à igualdade de oportunidades, ela não existe e nunca vai existir. Oportunidade é definida como algo que surge inesperadamente e varia com o meio ambiente, com a genética, com as condições. São coisas totalmente estocásticas sobre as quais não se tem controle. Ainda bem que não existe igualdade de oportunidade. Aqui a revista ela dá o exemplo de o filho de uma advogada que vai ter mais chance de virar advogado. Bom, imagina o filho de um atirador de elite, o filho de um sniper. Esse moleque, ele vai ter um instrutor de tiro 24 horas por dia do lado dele que vai ensinar técnicas de sniper para ele desde que ele é pequenininho, vai ensiná-lo a atirar com todo tipo de armas, de fuzis. Obviamente, inclusive pela herança genética, ele vai ter muito mais chance de se tornar um grande atirador de elite, um sniper, do que alguém que não é filho de um sniper. Um índio que vive na selva vai ter muito mais condições e oportunidades de se tornar um grande caçador do que alguém que mora na cidade e fica comendo chocolate frente ao sofá. O filho de um matemático vai ter muito mais oportunidade de ser um matemático do que alguém que não tem um matemático do lado 24 horas por dia. Alguém que queira criar um mundo com igualdade de oportunidades vai chegar naquela horrível distopia de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, onde os bebês eram todos criados pelo Estado dentro de compartimentos criogênicos e uma injeção de oxigênio determinava o QI da criança e a que classe ela ia pertencer. Ou seja, aí nós temos um exemplo de sociedade estamental, onde as classes são definidas e imutáveis. Outros exemplos de sociedades estamentais são a sociedade de castas indiana, ou aqueles estados do ancien regime na França, o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que eram os políticos, e o terceiro estado, que era o povão. Ou seja, uma sociedade estamental na qual não existe mobilidade entre as classes só pode acontecer via regulação, já que é justamente a diversidade de habilidades, de conhecimento, de oportunidades dos seres humanos que possibilita essa mobilidade. Verificação empírica histórica desse fato é que quando aconteceu a Revolução Industrial e os industriais começaram a produzir uma infinidade de bens e serviços, o povão começou a enriquecer, porque esses capitalistas só podiam ficar ricos se eles aumentassem o nível de vida do povo, gerando empregos, por exemplo. Então, o povão na Inglaterra começou a se aprimorar materialmente e culturalmente, com roupas, com acesso à cultura, e aí os aristocratas começaram a reclamar, escuta, esse povo aí está enriquecendo tanto materialmente e culturalmente que eles estão ficando indistinguíveis da aristocracia. É justamente quando o livre mercado impera que existe uma enorme mobilidade de classes. A sociedade estamental só se dá por coerção. É, portanto, da natureza das oportunidades que elas sejam imprevisíveis, impossíveis de regular. E que o próprio fato de parecer que alguém não tem oportunidade seja ali uma oportunidade de gerar oportunidade. E é aí que entra, por exemplo, os filantropos, a caridade da igreja, ou o próprio esforço individual. É aí que entra, por exemplo, a presença da família, que incentiva alguém a subir de vida. As oportunidades são individuais. Elas aparecem de forma individual para os indivíduos. Elas nunca poderiam ser controladas pelo Estado. O que significa que tentar forçar a igualdade de oportunidade através de políticas públicas é um paradoxo. Ela significa a matança de oportunidades por duas vias, queimando o capital que seria usado pelos empreendedores para gerar oportunidades de gerar oportunidade, ou fazer com que todo mundo fique nivelado por baixo, de forma pasteurizada, matando a diversidade que é o princípio ativo onde surgem as oportunidades. Os burocratas, os políticos, não conseguem gerar riqueza. Quando ele fala que nos Estados Unidos as pessoas que nascem na base da pirâmide não têm muita condição de subir, é justamente porque os Estados Unidos é um país socialista. Eles são extremamente regulados, eles têm toneladas de regulações, de impostos. Os burocratas não têm como pegar alguém que está na base da pirâmide e jogar para cima, porque eles não criam nada de valor. Eles apenas destroem valor. Então a única coisa que a política pode fazer é jogar todo mundo para baixo, diminuindo o nível de vida de todos. Essa é a única forma que os políticos têm de promover a igualdade. A revista, inclusive, comete um erro horrível aqui quando eles falam que os ricos ficam com os melhores empregos e os pobres não. Eles brigam pelos empregos que sobram. Eles acham que a oferta de empregos é algo fixo na sociedade? Nem mesmo os marxistas achavam isso.
É nessas horas que dá até saudades do Karl Marx. Quando ele falava sobre o seu exército operário de reserva, ele falava que para que os capitalistas lucrem, eles precisam gerar emprego. Então a oferta de empregos cresce, sim. Só que aí o Karl Marx cometia os sofismas dele, dizendo que interessava para a burguesia que a população crescesse ainda mais para que ficasse um exército de mão de obra de reserva, que fizesse com que o preço da mão de obra ficasse cada vez mais barato. O Karl Marx dizia, inclusive, que esse exército de mão de obra de reserva crescia e diminuía de tamanho de acordo com os ciclos das indústrias. É preciso, portanto, ser um sofista muito desonesto, muito safado mesmo, para falar uma coisa dessa, que os empregos são fixos na sociedade. Para se chegar a um estado totalitário, eles inventam todo tipo de desculpa esfarrapada para acusar o capitalismo das piores injustiças. Né? Tanto os pacifistas quanto os leninistas acusavam o capitalismo de viver à custa da guerra. Já os neoconservadores falam que só pode existir investimentos militares se o Estado intervier. Os ripongos antimaterialistas falam que o capitalismo produz demais e torna a sociedade muito materialista e consumista. Já o Keynes falava que o capitalismo gera uma armadilha da liquidez onde ninguém mais consome. Os ambientalistas falam que o capitalismo produz demais e acaba destruindo o meio ambiente. Já os desenvolvimentistas falam que produz de menos e precisa ter uma política de campeões nacionais. Os marxistas querem que os meios de produção se tornem propriedade coletiva do proletariado. Já os sindicalistas ludistas querem destruir os meios de produção. Quando que alguém vai se tocar de que o que é preciso fazer é respeitar a vida, a liberdade e propriedade? Acabou. Aí a revista Exame me faz uma coisa dessa aqui, ó. Eles colocam uma advogada com seu filho e a empregada dela com seu filho também. E fala, o filho da advogada, da patroa, tem muito mais chance de virar um advogado do que o filho da empregada. Aí eles colocam umas estatísticas aqui que eu não sei de onde eles tiram os números. Realmente, a filha da advogada tem muito mais chance de virar advogada também do que o filho da empregada doméstica. Mas por que isso acontece? Porque no socialismo onde nós vivemos, existe sim uma correlação entre desempenho e educação, mas é porque existe intervenção do Estado, regulações, guildas, exigências de diploma para as profissões. Para você exercer a profissão de advogado, por exemplo, você precisa primeiro fazer uma faculdade de direito, o que é uma imposição do Estado que vai te impedir de exercer a advocacia sem esse maldito diploma. Além disso, uma vez formado, você precisa passar no exame de uma máfia, de uma guilda, conhecida como OAB, que não vai te deixar exercer nem mesmo com o diploma, a não ser que você passe na prova deles. Assim fica difícil. Para você entrar na faculdade, você precisa terminar o ensino médio, numa faculdade autorizada pelo MEC. Então a pessoa perde um tempo enorme, gasta um capital enorme para poder exercer uma profissão que não deveria ter regulação nenhuma, senão aquela que vem do próprio mercado, ou seja, a preferência dos clientes. Dessa forma, o Estado cria uma sociedade estamental muito pior que o feudalismo. Ela cria uma sociedade muito parecida com a sociedade de Platão, onde as pessoas eram divididas de acordo com seu grau educacional e assim adquiriam o poder de interferir na vida dos outros via coerção. Nós não temos, portanto, uma sociedade ética, onde as pessoas podem procurar em liberdade a melhor maneira de agregar valor à vida das pessoas, e sim uma sociedade que privilegia carimbo do Estado para que se ocupem posições privilegiadas. É de dar inveja na República de Platão, aquela distopia, ou qualquer tipo de feudalismo que você imaginar. Agora, eu quero sim que o filho da empregada doméstica tenha toda a chance de ter uma vida maravilhosa. O que impede ele de ter uma vida maravilhosa? A regulação do Estado, o socialismo. Como nós poderíamos ajudá-lo a ter uma vida maravilhosa? Não precisa ser como advogado, pode ser de qualquer maneira que ele agregue valor à vida das pessoas. Porque no final tudo é um comércio. O advogado é um comerciante de serviços legais, o médico é um comerciante de serviços de saúde. A profissão de comerciante é muito malquista nessa sociedade politicamente correta, mas é tudo comércio. O que impede que esse menino aí, filho da empregada doméstica, prospere é, primeiro, impostos, que vai comer a renda da pobre coitada da mãe dele. Leis trabalhistas, que reduz o salário da mãe dele, como por exemplo essa maldita PEC das domésticas. O baixo acúmulo de capital na sociedade, que faz com que uma boa educação seja um bem de luxo, quando ela poderia ser algo como um celular, que qualquer pobre tem. Se houvesse acúmulo de capital e se não houvesse regulação. Os nossos avós, por exemplo, cresceram num ambiente muito mais livre que o dele, já que o Estado se expandiu, vieram de camadas talvez até mais pobres e se tornaram médicos, engenheiros ou qualquer outra coisa que os fez felizes e prósperos, não precisa ser nenhum diploma.
Nós precisamos aumentar, por exemplo, a demanda por trabalhadores de baixa qualificação. E a única maneira de fazer isso é facilitar a abertura de novas empresas. É parar de espoliar o pequeno e médio empresário. A revista Exame também fala que não tem creche, não tem onde deixar os filhos. E aí culpa-se de novo o capitalismo. Mas é óbvio que não tem creche. Creche é um bem escasso, é um recurso escasso na economia. Muitas grandes empresas dão creche para os filhos dos funcionários. Mas como nós vivemos no socialismo, só as grandes empresas têm capacidade financeira de fazer isso. Se não fosse o Estado, se não fossem os seus impostos e as suas regulações, haveria capital disponível para o pequeno e para o médio empresário também oferecer creche para os filhos dos seus funcionários. Além disso, os impostos em cima da renda dos funcionários também impedem que eles paguem uma creche privada. A presença do Estado no setor de creches distorce os preços de forma a impedir que empreendedores livres, não precisa nem pertencer a nenhuma empresa, construam creche para essas pessoas. E tenham uma boa sinalização do sistema de preços para poder calcular a alocação de recursos para essas creches. Além disso, o marxismo cultural tem destruído a família. Ou seja, as mulheres estão dando menos valor, menos importância para o papel de cuidar dos filhos. E esse papel é muito mais nobre do que qualquer outro que o ser humano possa ter, o papel da mulher de cuidar dos filhos. Mas a família está sendo destruída também. Ela poderia deixar os filhos, por exemplo, com os avós. Mas cadê os avós? A família está totalmente dissolvida. Ou poderia deixar, como os americanos fazem, com uma babysitter. Mas aí tem o salário mínimo, tem o ECA, que impede o menor de trabalhar. Se não tivesse nada disso, estaria cheio de babysitter cuidando das crianças. As mães poderiam trabalhar. Teria as avós também. Teria os empresários fazendo creche, e etc. Então não culpem o capitalismo, tá? A revista Exame também cultua dois entusiastas do socialismo aqui. Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER. E o outro é o James Heckman. Bom, o que diz cada um? O Naércio é um fetichista da educação pública. Para ele tudo se resolve com educação pública. Nossa, acabou a pilha do meu relógio, educação pública, sabe? A educação pública tem uma única função, conforme explicava Maurício Trachtenberg, que é doutrinar as pessoas a idolatrar o Estado. Ela é o contrário do conceito de educação. Toda vez que o Estado se mete em algum setor, ele acaba com esse setor, ele encarece e diminui a qualidade. É por isso que os Estados Unidos passaram do tempo em que a educação era livre para o tempo hoje em que ela é totalmente regulada. Eles passaram do ginásio ensinando latim para as faculdades ensinando inglês remedial. Essa é a intervenção do Estado no setor de educação. Ou como dizia o libertário Hodgkins, é melhor você não ser educado de nenhuma maneira formal do que ser educado pelos seus governantes. Nós podemos ver, por exemplo, o caso de Cuba, que todo mundo recebe educação pública do Estado e eles não têm onde trabalhar. O mesmo vale para a Espanha, onde as políticas keynesianas destroçaram com a economia e você tem engenheiros servindo batata frita. Diferente do Japão, que também tem políticas keynesianas, mas não chegam aos pés da Espanha. Pelo contrário, eles vivem até uma deflação ali. Viveram, né? E ali nós temos técnicos sem curso superior ganhando muito mais do que engenheiro na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, o Naércio é economista, mas ele não entende que o importante é que haja acúmulo de capital, oferta de bens e serviços e, portanto, de emprego e, portanto, demanda de mão de obra. O importante é que a pessoa tenha uma boa vida e não que ela receba um carimbo da escolinha de doutrinação estatal. Aí, um outro fulano aqui é o Heckman, que fala que o importante é ter políticas públicas para investir nos 3 primeiros anos. Não sei de onde ele tirou 3. Bom, primeiro, a família está sendo destruída. O importante para a criança nessa fase é que ela tenha uma família estruturada, coisa que o socialismo e o Estado estão destruindo, já que o Estado é o inimigo natural da família, porque ela é um foco de resistência contra o Estado, agora falando em termos sociológicos. Ele propõe, portanto, uma coisa demoníaca, que agentes do Estado visitem a família. Eles querem o Estado interferindo em como que os pais criam os filhos. Agora já não é mais simplesmente roubar o dinheiro do empresário. Agora vocês já estão querendo destruir o único foco de resistência que sobrou, junto com a igreja, é claro, contra a expansão do Estado. Nem mesmo Stalin fazia isso, tá? Durante o primeiro plano quinquenal stalinista, como as creches do Estado eram uma porcaria e estavam sempre superlotadas lá na União Soviética, ele enfatizou a importância da família nos primeiros cuidados. Pessoal, nós estamos lidando com gente que está propondo coisa pior do que tinha na União Soviética. Comecem a se assustar. E homens como Arquimedes, Gauss, Fibonacci, Bach, Beethoven, David Hume,
brilhantes, nenhum deles tinha nenhuma politicazinha de Estado quando eles tinham 3 anos. Não se iludam, o Estado não quer cidadãos inteligentes. Não é isso que ele vai querer formar. Ele quer pessoas suficientemente doutrinadas e imbecilizadas para engolir uma barbaridade dessas aqui. Uma reportagem dessas. O capitalismo, ele não só é justo, ético, sublime, divino, como ele também é a esperança para a sobrevivência da raça humana, como espécie mesmo. Pensem nisso, um abraço.